Bom, então dando sequência aqui à questão da ordem econômica e financeira dentro da Constituição Federal, vamos continuar lendo aqui o artigo 172, que fala o seguinte: a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. Então, é uma das grandes questões, né, da economia, tanto comércio exterior, importação e exportação, como que essa balança é equilibrada, e a questão do investimento externo direto, né, que é o capital estrangeiro que entra aqui no Brasil adquirindo empresas para gerar emprego e tudo mais, um investimento externo direto aqui dentro. E a Constituição, ela busca apontar essa questão, né? Assim como na sequência, no artigo 173, ela vai começar a falar da questão do Estado dentro do mercado, como que o Estado ele pode ter uma atividade empresarial por meio das empresas públicas ou da sociedade de economia mista, né, interferindo no mercado. Então, você tem o artigo 172, capital estrangeiro, o artigo 173 na sequência já falando do quê? Do domínio do Estado dentro daquela localidade. E a partir daí, nesse artigo 173, você vai ter uma série de regras acerca da empresa pública e da sociedade de economia mista, como por exemplo, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, né, que deverá obrigatoriamente, então aqui já é uma determinação para que conste no ato constitutivo dessa pessoa jurídica a função social e as formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, né? Licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública, a constituição e o financiamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários, né? Os mandatos, avaliação de desempenho e responsabilidade dos administradores. E aqui existe uma tentativa de balanceamento dessas empresas públicas estarem dentro do mercado competindo com as empresas privadas. Então aqui no parágrafo 2º já vai estar estabelecido o seguinte: as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado, né? E uma outra parte aqui que eu acho interessante a gente destacar dentro dessa parte da ordem econômica na Constituição é o fato de que sempre aparecem conceitos muito amplos a serem manipulados e usados pelos agentes públicos. Então, por exemplo, interesse nacional, relevante interesse coletivo, segurança nacional. Quem que define isso, né? Porque isso não está definido. O que é interesse nacional? Não está definido na Constituição de modo claro, preciso, isto, né? Dá uma margem para uma grande subjetividade. O que é importante para a segurança nacional? Pode ser que uma pessoa fale assim, não, essa questão é importante, então nós vamos tratar ela de modo diferenciado, enquanto outro agente poderia pensar o oposto. Então, de certo modo, existem conceitos cuja interpretação, definição é muito ampla e dá margem a muita contradição, né? Continuando aqui, a questão, por exemplo, do artigo 175, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através da licitação, né, a prestação de serviços públicos, né? Então, quando a gente fala prestação de serviços públicos, eu acho também bom a gente lembrar
dos princípios gerais estabelecidos na ordem econômica constitucional no seguinte sentido: do inciso, quer ver, ó, do inciso 5º do artigo 170, que é a defesa do consumidor, porque afinal de contas o cidadão é um consumidor do serviço público ao qual o Estado está prestando, né? Sendo daí que surge, por exemplo, quando mal prestado esse serviço, uma obrigação de reparação. Quem causa o dano tem dever de reparar, né? Seja privado ou público. E daí aqui já no artigo 176 e nos seguintes, começam a ser definidos bens de importância estratégica para o país, né? Então, você tem a referência a minérios, potenciais de energia elétrica, ao petróleo, ao gás natural, aos minérios nucleares, né? Havendo, por exemplo, um monopólio expressamente constituído, né, na Carta Magna, do petróleo pelo Estado. O Estado tem um monopólio do petróleo, né? Assim como dos potenciais de energia, né, hidráulica. Na sequência, transporte, sobre microempresas e empresas de pequeno porte, mas todos comandos constitucionais muito amplos, né? Sempre com alguma lei a ser estatuída para complementar essa diretriz geral dada na Constituição, né? No artigo 180 fala sobre o turismo e no 181 da proteção documental, né? Relativamente também uma questão de soberania. Agora, voltando um pouco, existem duas normas aqui que vale a pena colocar em evidência, que são os parágrafos 4º e 5º do artigo 173. Vamos ver aqui. Que fala o seguinte: o parágrafo 4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que visa a dominação dos mercados. Bom, a gente já sabe que isso aqui não vale para o Estado em certas áreas, né? Que o Estado tem um domínio. Tanto que, quando o Estado faz, entre aspas, a terceirização de atividades que estão no domínio do Estado, há de se haver uma contribuição por essa intervenção no domínio econômico do Estado, né? Então, aqui, parágrafo 4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que visa a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Bom, isso daqui é a questão do direito econômico, do direito concorrencial, né? Como que a concentração de capital pode trazer uma disfunção, tirar a eficiência de um sistema econômico. E o parágrafo 5º, a lei sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com a sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Então, os bens jurídicos protegidos, por assim dizer, seriam a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Traz uma impressão de que há uma certa divisão, né? A economia popular de um lado e a ordem econômica e financeira de outro, como se do lado da economia popular pudéssemos jogar os consumidores e do lado da ordem econômica e financeira, aí sim nós colocamos o capitalismo financeiro e a questão dos produtores, dos industriais, dos empresários. Bom,
pensando um pouco sobre essa questão, é interessante como que o título da Constituição Federal chama da ordem econômica e financeira. Então, vê-se que há uma nítida separação entre o que é o econômico e o que é o financeiro, né? O capital que reproduz capital, o capital pelo capital, de um lado, e as atividades e os meios clássicos de produção, a indústria, tudo, do outro lado, né? Daí eu acho que a gente precisa entrar nessa questão do capitalismo financeiro, né?